Olá, amigos e colaboradores, colegas de trabalho, convidados da Casa do Caminho. Hoje aqui estamos presentes para mais um estudo do Livro dos Espíritos, trazendo-nos conhecimento e hoje um tema bastante presente em nossas vidas, em nosso cotidiano, entre nós todos, na sociedade, presente na família, presente no meio dos amigos, do trabalho, em todos os ambientes que frequentamos. O tema está já no finalzinho do Livro dos Espíritos, né? Questão 907 a 917. Para quem não se lembra, eu também não lembrava, vim estudar, é claro, paixões e egoísmo. Que tema, né? Nós estamos sendo desafiados a tratar sobre... É um sentimento humano, é algo que nós desenvolvemos, já está presente em nós. Como é isso? Qual o olhar da doutrina? Qual o olhar do mundo para esses sentimentos e como ele está na sociedade hoje? Antes que iniciemos e possamos fazer a reflexão da noite, dividirmos aquilo que pudermos apurar, gostaria de lhes pedir a todos que estejam vendo essa gravação para que se abstraiam um minuto do cotidiano, das coisas do dia a dia, dos momentos mais difíceis ou dos momentos que nos distraem, para que possamos fechar foco, para que possamos rogar a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, o doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, ao querido e bondoso Dr. Herman e toda a sua equipe de trabalho na Casa do Caminho, e aos nossos mentores, queridos mentores, espíritos que tomaram para si o desafio, porque é um desafio, tomar para si e mentorar a cada um de nós. São esses espíritos abnegados que são nossos mentores, fiadores, patrocinadores, amigos de toda hora que estão presentes em nosso cotidiano e quando lhes temos ouvidos e olhar, pensamento, sentimento, geralmente trilhamos o caminho mais certo. Quando não, eles vão em nosso socorro nos buscar dos atalhos mais equivocados e nos buscar para nos colocar, nos redirecionar no caminho, nesse norte natural que é a busca de Jesus por essa perfeição, por esse bem-estar, pela evolução natural. Então possamos rogar a essa espiritualidade que esse momento de reflexão nos sirva não apenas para o conhecimento da doutrina enquanto intelecto. Isso é importante, claro, desenvolvermos o nosso intelecto, mas que roguemos a essa espiritualidade que possamos pôr em prática todo esse conhecimento que vamos dividir, que o Livro dos Espíritos nos traz hoje. Graças a Deus. Desculpe, só um. Bom, falávamos de paixões. Questão 907, ela começa logo perguntando: será substancialmente mal o princípio originário? Vejam bem como é a pergunta de Kardec. Ele não pergunta o que é paixão para o Espiritismo, para os Espíritos. Ele pergunta, questão 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E a resposta é não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso delas que se faz é a causa do mal. Bom, vamos aqui refletir então um pouquinho, já que temos todas essas questões à frente, mas temos que entender, antes de falarmos em egoísmo, em paixão. Quando se fala em paixão, a gente fala nas paixões dos relacionamentos entre os seres. E nós temos aí um livro que me veio da juventude, chamado a ler Shakespeare, né? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta passa no teatro, motivo de filmes, livros e mais livros feitos, até porque tem domínio, é uma leitura que você pode buscar na internet, baixar, que não tem problema de ilegalidade quanto copyright, ele é de domínio público. Mas ele mostra a história de dois jovens que se apaixonam. E aí aquela história, se namorar era uma coisa, né? Mas o que é paixão? Para a psicanálise é um sentimento arrebatador. Muda teus sentidos, muda a tua química. A nossa química muda com a paixão. Claro, todos nós já experimentamos a paixão por outra pessoa
em momentos mais diversos da nossa vida, e aquilo muda a química, muda a sensação, nos deixa, de um certo modo, exagerado, ou exagerado pelos atos, ou exagerado pela pasmaceira que costumamos ficar quando adolescente, um adolescente apaixonado é uma coisa muito engraçada de se ver, que ele fica inebriado, né? Ele fica tomado por aquelas sensações. Tudo é muito mais no pensamento do que na ocorrência de fatos. Isso é um tipo de paixão. E é uma sensação que a psicanálise diz assim, arrebatadora. E, como diz aqui a explicação, aliás, é concomitante, né? Desde o momento da escola da psicanálise com Sigmund Freud e Kardec, tudo na mesma época acontecendo, naquele momento de grande mudança e transformação do nosso planeta, não por menos, vem a doutrina e nos traz que é um excesso que acresce de acordo com as nossas tendências. Melhora essa aplicação. Porque se para a psicanálise tudo está voltado para essa relação carnal, a relação da paixão no sexo, a relação de ter uma paixão, de uma dedicação, de uma loucura, para a doutrina espírita, a leitura é um pouco mais ampla sobre esse diagrama que é o ser humano. Ele mostra que as paixões nos servem de alavanca. Bom, nós temos esse formato há pouco tempo, né? Pouco mais de 200 mil anos, ou um pouco menos do que 200 mil anos, conforme a ciência nos traz pelas suas pesquisas e suas teorias e suas apropriações até agora. Ciência evolui, gente. O que está se falando hoje, amanhã, pode sofrer uma evolução. Não quer dizer que é errado o de agora, mas que ele evolui. Então, o que é para nós essa sensação? E aí ele diz o exagero. Exagero. Exagero de qualquer coisa. Por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento que as paixões estão, de alguma forma, quando concentradas, favorecendo os pesquisadores e cientistas, de um modo geral, a buscarem uma vacina, enquanto outros estão buscando medicamentos. Tem uma corrida paralela aí. Está se falando muito na vacina, é claro, que é preventivo. A princípio, a vacina ela vai causar a prevenção. Não é total, mas te melhora. Mas para isso tudo, estão ocorrendo verdadeiras paixões, né? Agora, quais são os motivos dessas paixões que esses homens estão produzindo? Ou qual o sentido, qual o objetivo e qual o resultado que está sendo buscado? Porque buscar o resultado de uma vacina que seja curativa e que nos imunize o máximo, realmente tem que ser um abnegado, tem que se apaixonar, abrir mão de família, de momentos pessoais, de descanso, viver dentro de um laboratório, eu imagino, com equipes, dividindo espaços, opiniões, tendências, sentimentos, frustrações, difícil, mas uma paixão que leva esses pesquisadores a encontrar ou buscarem pela melhor vacina que possam ofertar. Já são muitas nesse momento, e é extraordinário, um pouco mais de um ano, né? Começou, na verdade, aqui para o Brasil em março, outros lugares começou em fevereiro do ano passado, 2020, outros até junho, julho, estava tudo estabelecido, ordens sanitárias muito severas. E esses pesquisadores, por paixão, buscaram. Outras pessoas, tomadas de paixão pela fortuna, pelas oportunidades que todas essas dificuldades se apresentaram, criaram meios de facilitar, vamos dizer, por paixão aos seus objetivos pecuniários, seus objetivos de excesso de dinheiro. Ter muito de muito. Sabe o que é? Muito sobre muito. Uma paixão equivocada. Pegou um sentimento que era nobre e desviou do seu objetivo. Aliás, paixão, ela é um sentimento primário em nós. Claro, para nos enamorarmos, para que pudéssemos buscar pelo outro, pelo companheiro, para ajudar na formação das famílias, no desenvolvimento do próprio bem-estar, paixão. Nós já nos apaixonamos. Eu nunca me apaixonei. É uma pena. É uma pena. Porque é uma sensação boa. O que a gente tem que controlar é o limite e das consequências, né? Paixões mal resolvidas ou paixões não correspondidas em espíritos
que tem um critério possível de transtornos mentais, psíquicos mesmo, podem levar à morte, porque produzem suicídio, produzem um excesso de uso de remédios, enfim, vamos lá. A gente tem paixão como pessoas, paixões pelas nossas coisas, pelos animais, né? Nos apaixonamos por animais e às vezes com a perda deles ficamos transtornados, sofremos demasiadamente, perdemos um sentido de sequência, e é claro que tem que doer, tudo dói. Nós estamos submetidos, se dói nos espíritos perceberem as nossas fraquezas, se eles sentem, imagina nós que estamos aqui submetidos a um meio mais rude, mais grosseiro, embora extraordinário, a melhor engenharia que poderia ter sido concebida, uma arquitetura perfeita, o grande arquiteto do universo, o Senhor nosso Pai, produziu esse corpo que nos foi consignado para uso do que somos espíritos quando estamos aqui submetidos à matéria. E a matéria serve para nos impregnar perispiritualmente e ao espírito todas as sensações, experiências e movimentos, garantindo que isso seja fruto do nosso livre-arbítrio. Então, a paixão desses cientistas, voltando, está produzindo coisas extraordinárias. Em pouco tempo, não havia na história da humanidade até agora, e olha que nos últimos 50 anos a nossa ciência desenvolveu extraordinariamente. Pena que a nossa moral, não. Nós passamos a especular mais as coisas, em vez de entendermos o que são as coisas, né? E aí essa busca incessante. Os cientistas buscando, claro, entregar à sociedade global, não é a sociedade minha aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, do bairro do Maitá, daqui da proximidade, mas a sociedade mundial, um meio quanto mais eficaz. E outros, se valendo disso, estão explorando, que é o que mais ou menos a questão 908, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? É fácil. Você se apodera do resultado de uma paixão abnegada de um cientista, de um pesquisador, de um resultado positivo, extraordinário, fruto de um trabalho maluco, louco, abnegado, e toma isso para si para fazer valer bilhões e bilhões da moeda mais valorada no planeta. Lembrando que Albert Sabin melhorou a vacina da polio. Ela já tinha sido descoberta, ele deu uma melhora, tornou-ela muito mais prática, mais hábil. E quando ele percebeu que nós, raça humana, estávamos explorando em demasia a necessidade de todos os outros, ele abriu mão da fórmula e deixou ela em poder público. Portanto, hoje em dia, é de poder público. O que nós estamos vendo são grandes laboratórios nesse momento fazendo um extraordinário investimento, claro, deve ser remunerado, quem disse que não? Para isso existem as fortunas, é só buscar o Evangelho e saber o porquê que nós não temos uma distribuição equânime, igualitária das fortunas do dinheiro, da matéria, porque as inteligências, as pretensões, os valores, as buscas, os compromissos são diferentes. Todos nós somos únicos em nossa formação, participamos de uma coletividade, mas temos valores diferentes, e isso deve ser respeitado, só que está vendo exacerbado nesse momento. Então é quando ele diz aqui, as paixões são como um corcel, um cavalo fogoso, bravo, que só tem utilidade quando governado, se torna perigoso quando se perde o governo. É quando se perde o governo, é quando as coisas começam a nos dominar. Nós não temos o domínio sobre as coisas para as quais estamos submetidos, ou seja, expostos. Nós todos estamos submetidos ao contágio do Covid, do vírus do Covid. Nem todos o adquirimos. E aqueles que adquiriram não desenvolveram de forma igual, por causa da nossa unicidade biológica. Então, cada qual desenvolveu de uma forma, às vezes individual e às vezes pequenos coletivos. Mas nós estamos submetidos ainda. Não quer dizer porque fomos vacinados que tudo está resolvido. Estamos submetidos como estamos submetidos às coisas da matéria. E dinheiro é bom, maravilhoso. Material é bom, maravilhoso. Esse meio de comunicação, o modo pelo qual estamos explorando ele,
nesse modo de nos transmitirmos, de nos revermos, de falarmos, está sendo ótimo. Mas o que fazemos é resultado. A paixão louca por jogos digitais ou por qualquer exagero, na verdade, é um subcompromisso de um sentimento que leva ao vício. Ao vício. E quantos vícios aconteceram durante essa pandemia? Quantas paixões desenfreadas aconteceram? Quantos sentimentos, quantos transtornos se desdobraram? E daí vem um outro sentimento, que foi o egoísmo, que está lá na questão 913, mas eu vou ler aqui a 909, me permitam, por favor. A gente tem pouquinho tempo, eu fico um pouco que divagando, mas a proposta é essa, não é lhes ensinar, mas lhes provocar, lhes intuir da busca do esclarecimento, não só através desse vídeo, porque isso é muito pouco, é só um princípio para justamente lhes provocar e lhes chamar ao estudo para esclarecimento de cada um que venha nos fazer contato nessa gravação. Só isso. Eu não tenho intenção nenhuma de lhes ensinar, mas de lhes provocar de um modo fraterno, de um modo positivo, a fim de que possamos adquirir conhecimento para um discernimento de nós e de todos que estão à nossa volta, que daqueles que frequentam as nossas rotinas, habitam a nossa órbita ou não. Ou não. Aqueles que cruzam inesperadamente precisam de um amparo. É preciso que estejamos em equilíbrio, ou buscando o máximo de equilíbrio. Em física mecânica se diz, né? O corpo busca o máximo equilíbrio. Então a gente está buscando, a gente tem que ter esse equilíbrio íntimo, esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio no psiquismo, equilíbrio nas nossas ações. Então, lá na questão 909, antes de entrarmos no egoísmo, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Mas que más inclinações? O exagero das paixões, não a paixão em si, que é reptiliana, né? Ela faz parte desse processo nosso intuitivo, instintivo. Ele não é primitivo, ele é originário, vem na primeira fase da montagem desse sistema extraordinário que fazemos uso. Está ali. Então, paixão, o exagero do que faz, ele diz assim, poderia o homem, pelos seus esforços, vencer? Sim. Ele responde sim, pode vencer. E frequentemente fazendo esforço muito insignificante. Aí a gente fica morrendo de vergonha, dizendo assim, caramba, eu tento de tudo e não consigo nada. Será que a gente realmente tenta de tudo ou está tentando da forma certa? Porque isso me lembra, eu conheço alguns médicos, amigos, né, e tem um deles, psiquiatra e neuro também, e depois passou para a psiquiatria. E ele fala assim, o consultório está cheio de pessoas que nos procuram para cuidar de alguns problemas e precisam de um ajuste químico, né, mineral, e tomar os remédios adequados para ver um equilíbrio no organismo, naquele processo, e por ser espírita ele também, e dizer assim, e com isso equalizar o perispírito para pacificar o espírito, né? E trazer o equilíbrio. Para quando se sentirem bem, eles saem do consultório e repetem tudo de novo. Aí, parece aquele regime que você fez para ficar mais magro, serviu na roupa e vai para a festa comer um monte para no dia seguinte não caber na roupa de novo. Mais ou menos isso? Pode ser? Fica com vocês avaliarem. Mas ele diz assim, sim, frequentemente o esforço é insignificante. Quão poucos dentre vós fazem esforço? E aí eu parto da premissa que eu sou o primeiro a ser atingido por essas palavras. Quanto pouco esforço eu devo fazer para superar as minhas má tendências, né? Essas inclinações, que também são inclinações muito puxadas, assim, muito instigadas pelas coisas da matéria, pelas facilidades ou pelos atributos mais iminentes, né? É tudo muito fugaz. Mas vamos lá para o egoísmo? Eu já falei um pouquinho da paixão, essa parte da paixão, espero que vocês rebusquem muito ela. E o egoísmo? Dentre os vícios, olha só, ele já começa falando de vício. Ele já não fala nem de sentimento. Ele já passa para o vício, que é um extrapolar do nosso sentimento, das nossas sensações, das nossas saciedades íntimas. Às vezes não comemos demais, bebemos demais, ou nos embriagamos, ou ficamos muito enfastiados. Isso são exageros, né? É uma forma que nós nos
forçamos além do normal. O egoísmo vem desse vício. O egoísmo, a princípio, você vai dizer assim, o egoísmo. Essa palavra, ela deriva de uma descoberta lá no século XVIII, para designar uma pessoa que é voltada especificamente para si, voltada para a satisfação sua, e ela produz e faz qualquer coisa para estar primeiramente satisfeita e depois, se houver depois, pensar no outro, se houver o outro, e pensar de uma forma insignificante, limitada, pois que ele é o centro de tudo. Eu conheço pessoas assim. Não digo que não haja em mim um egoísmo, claro. Como não? Dizer que eu nunca menti, que não minto ou que não vou mentir, eu não posso afirmar. Desculpem a franqueza, eu não posso desafirmar isso. Afinal, ainda sou muito subjugado pelas coisas humanas, que somos nós em progresso. Agora, egoísmo, tá, eu ainda sou egoísta, mas não a ponto de ser o centro de tudo. Não, eu já não penso mais assim. Me desculpem, nesse momento da reflexão, da provocação fraternal que faço a todos vocês, eu já não consigo mais pensar só em mim. Eu já não consigo pensar de como é difícil passar um Natal sem que faça a quentinha no dia 24 de dezembro, ou que durante todo o ano eu esteja de alguma forma empenhado em produzir algo que alimente a mim através de fazê-lo pelo próximo, no próximo, através dele. Eu me melhoro através do meu próximo. Aliás, esse momento Covid, eu já tive a oportunidade de falar, vou repetir. Eu sou limitado, então eu vou repetir. Esse foi um momento de separar o joio do trigo. Vão lá na parábola, Jesus fez magistralmente. E que mostra como as coisas amadurecem e ali no ponto maduro servem para mostrar como separar aqueles que foram solidários e aqueles que foram egoístas e que ficaram solitários. O solitário geralmente é uma pessoa egoísta. Ela não consegue ter convívio com os outros porque não consegue satisfazer dividindo. Contemplando o coletivo, só pensa no individual. A psicanálise, aliás, trata disso dando 3 limites. Kant, um pensador, cientista e filósofo, ele trouxe essa descoberta dele, ele dividiu esse pensamento dele e que eu acho que vem muito bem ao encontro do que a doutrina coloca, quando ele coloca que o egoísmo, né, ele está dividido em 3 partes, o lógico, o estético e o moral. Bom, o moral é que só tem um fim nele mesmo. Né? O moral é o que esse egoísmo estético é aquele onde você não submete absolutamente nada do que você faz a ninguém. Tudo que você faz parte do princípio que está certo. Ou seja, todas as coisas certas partem do princípio de você. Né? Não existe o outro pensando, não existem mais pessoas. Tudo é você. Né? Aí você não tem... Você só admite quando está jogado no canto, em corner. Né? Quando você está no corner, precisa tomar uma vacina. Aí os outros acertam. Mas eu é que tomei a decisão certa de tomar a vacina certa, no momento certo, para me fazer a coisa certa. Porque, afinal de contas, eu sou certo. Esse é o pensamento que vai delineando esse egoísta estético. Né? Lógico, desculpe, o egoísta lógico. O estético é o seu gosto que predomina. Sabe? Você imagina você sentar numa mesa com uma pessoa que não te dá o direito nem de escolher o prato, porque ele acha que o conjunto daquilo que ele determina é o conjunto que serve bem a ele e, portanto, por consequência, tem que servir ao próximo. Esse é um fator. Né? E o moral, todos os fins para mim mesmo, é aquele que eu já falei, que é o que a gente mais percebe nas pessoas egoístas. Ah, mas tem pessoas que não são egoístas, depende. Tem pessoas que não demonstram o seu egoísmo porque elas conseguem ser dissimuladas. Aí é um outro tipo. Aí a gente já está entrando em outros transtornos da moral e do psiquismo, né? São outras afrontas à formação, mas as pessoas, de um modo geral, elas são, por exemplo, aquelas que só praticam a caridade em cenários. Né? Cenários são atores da caridade, praticam a caridade para serem vistos, percebidos, usam aquilo como um meio de se mostrarem, de se tornarem
luz perante os outros que acham que são. E é o que a doutrina condena, porque é o vício que você considera mais radical. Diz aqui, temos-no ditos muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes dei combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz. É a resposta aqui. Mas como atacar o mal pela raiz? Tendam, pois, todos os esforços para esse feito, porquanto aí está a verdadeira chaga da sociedade. Nós, isoladamente, produzimos um coletivo que é a chaga da sociedade, um egoísmo. Questão 913 até a 917, quando Fenelon pergunta qual o meio de destruir-se o egoísmo. E essa é a questão que está anterior à questão que vocês vão estudar através de outro facilitador, que é o homem de bem. Aí é dificílimo, para falar é difícil. Mas não vamos desanimar, porque se a espiritualidade trouxe, é porque é tangível a cada um de nós. Eles não nos colocariam aquilo que não estivesse ao nosso alcance. Muitas das vezes nos abstemos, muitas das vezes por egoísmo, comodidade, bem-estar próprio, não queremos seguir, porque é difícil. Não é fácil. É difícil até para quem tem que fazer o papel de facilitador e trazer a reflexão. Claro que é. Imagina, eu estou aqui falando na frente para vocês, gravando esse vídeo, é um testemunho, é uma assinatura. Eu estou deixando aqui um rastro e uma assinatura digital. Lá fora, quando eu fechar essa câmera, quando eu me voltar para a minha família e tudo mais, os meus atos vão determinar quem eu sou, o que faço, onde falho, como falho, por que falho. Porque acertar a gente pensa, mas acerta pouco. Falhar a gente diz que evita, mas falha muito. Então, a questão é entendermos. Egoísmo é um vício, porque ele está voltado para atender a uma satisfação própria, como é o uso de drogas chamadas lícitas pelas leis terrenas ou ilícitas também pela diversidade das leis terrenas, onde, na verdade, tudo que droga entorpece te tira o sentido. Não estou dizendo para que você não beba. Não, eu não estou, porque eu seria hipócrita em estar falando isso. Mas o quanto você faz. Estou dizendo para você parar de fumar? Claro. Claro. Pare de fumar. Pare de falar dos outros. Porque falar mal dos outros é como fumar. Você está fazendo mal a si mesmo. Ah, não, então, eu não estou. Tá sim. Você está adoecendo. Você está botando para fora uma sensação sua que não vai modificar o outro, não vai modificar a situação, mas vai te entorpecer naquela frustração. É igual a oração da serenidade, né? Para a gente ter coragem de poder modificar aquilo que pode modificar, né? Ter clareza em reconhecer aquilo que não pode modificar. Porque tem coisas que a gente não pode modificar, em nós e no próximo. Mas ter a serenidade para distinguir entre uma coisa e outra. E aí, voltando lá na questão 914, não, na 915, né? A gente pode, por ser inerente à nossa presença, mudar essas sensações, sejam de paixão como de egoísmo? Claro. São as nossas ações que vão determinar. Não adianta corrermos adoentados do nosso íntimo, de nossas fraquezas mais íntimas, e buscarmos o concurso da espiritualidade, que é um remédio extraordinário, tanto quanto buscar aquele médico clínico geral que está mais próximo de nós, os nossos mentores. Ele é um clínico geral, ele está aqui para nos atender no primeiro momento e nos ajudar a conduzir aos especialistas. Mas não adianta buscá-los achando que eles vão nos curar. Até porque muitas das vezes a cura não está na expressão do corpo, mas do espírito, que é a grande manifesto, e o grande objetivo de aqui estarmos como espírito é nos modificarmos como espíritos. O corpo, se ninguém sabe, uma vez trazido as graças da terra, começa a envelhecer a partir do momento que aspirou, deu o primeiro inspiração do ar, começa a oxidar. Só que num primeiro momento nascem mais células do que aquelas que morrem. Nesse tempo que estou, já morrem mais células do que aquelas que se reproduzem. Então está havendo um esgotamento natural. A melhora é de espírito.
E enquanto estivermos egoístas, pensando só em nós, caramba, está me trazendo uma cena fortíssima. Eu lembrei de Romeu e Julieta, tanto quanto lembrei que no primeiro momento, quando falaram que haveria um fechamento de tudo, falaram que havia um fechamento de tudo, houve uma corrida nos supermercados. E as pessoas que tinham mais posse invadiram as prateleiras, ou não tinham simplesmente uma ilusão de que tinham mais posse, ou um cartão de crédito com maior valor, invadiram as prateleiras, tirando o direito dos que estavam mais atrás de buscarem aquilo que já tinha sido retirado. Porque vai acabar. Vai acabar. E aí eu me lembro da história que eu ouvi, foi da Sueli Caldas Schubert, se não me engano, em que ela, indo fazer um seminário numa casa espírita, lá no estado dela, em Minas Gerais, a dirigente espírita, muito satisfeita, muito contente da presença dela, resolveu levá-la para conhecer a casa toda. E aqui mostrou, aqui é onde fica a creche, aqui é o estudo dos jovens, aqui o salão da palestra, aqui nós temos uma cozinha comunitária e aqui o nosso estoque. E ela abriu as portas do estoque, um espaço enorme, com muitos alimentos, água e outras tantas coisas, muita roupa. E ela ficou olhando, temos estoque para 6 meses de atendimento a todos que estão registrados aqui na nossa casa, no serviço social da nossa casa. 6 meses. Falou assim com muita alegria. E a Sueli falou assim, talvez você poderia pensar na possibilidade de só aqueles que estão registrados avançar um pouquinho mais e ir buscar os desvalidos que não estão conseguindo chegar ou perceber a luz desta casa. São quase cegos e fracos e precisam de ajuda. Se eles não podem chegar, talvez devêssemos pensar em ir em direção a eles. E aí, quem sabe, o teu estoque, em vez de 6 meses, será um estoque para 1 mês. Pois que, atendendo mais pessoas, haverá demanda de mais pedidos e mais oportunidades para que as pessoas componham esse estoque de auxílio agradável a Deus e aos necessitados. Talvez pense assim. E, após ela ir embora, eu acho que essa história da Sueli. E após ela ir embora, meses depois, ela voltou e percebeu que o que ela tinha sugerido era de fato. Havíamos ampliado a capacidade de atendimento, tínhamos uma reserva menor, pensou lá a presidente do grupo espírita. A reserva é menor, mas nada falta, porque atende a muito mais pessoas necessitadas. É claro que a doutrina tem o objetivo de levar o conhecimento, o esclarecimento, através desse posicionamento, desse pensamento maduro, revolucionário, moderno, de avanço. Mas também temos a oportunidade de servir ao nosso próximo. Afinal, fora da caridade, e não é fora da casa espírita, da igreja ou dos nossos desejos, que está a salvação, mas é na caridade, pois que sem a caridade nós não nos salvamos de nós mesmos, das nossas paixões exacerbadas e do nosso egoísmo ainda primitivo. Que possamos fazer do outro a ferramenta necessária para a nossa modificação, a nossa melhora, participarmos mais do outro, para que pensemos, quando falamos, fazei ao teu próximo aquilo que deseja para si mesmo. Aí a pegada, essa é a pegada. Tem uma passagem de Albert Einstein que diz que para mantermos o equilíbrio, a vida é como uma bicicleta, a gente tem que estar em movimento. Movimentemo-nos para não cairmos. Vamos nos movimentar em direção ao próximo, aos nossos familiares, superarmos nossas dificuldades, mas não nos esquecermos que além de nós, de cada um de nós, existe o outro. O coletivo é feito pela individualidade de todos nós. Graças a Deus.